Galera, então, matéria importante, matéria atual, matéria que tem muito a ver com a nosso mundo hoje, certo? Uma questão que costuma cair bastante em vestibular e aparece constantemente no jornal aí, por algumas razões que a gente vai ver hoje, inclusive, mas principalmente por conta do fato de ser uma questão muito antiga, tem a ver com o desenvolvimento da nossa sociedade cristã, tem a ver com o desenvolvimento da perseguição sistemática aos judeus e tem a ver também com a Segunda Guerra Mundial. Então é uma matéria aí que a gente vai ter que rever muita coisa de Idade Antiga, vamos ter que lembrar muita coisa de Idade Média, tudo bem? Vamos ter que identificar muita coisa também de Idade Contemporânea e Moderna, tá bom? Então, hoje a aula vai ser bem interessante e bem densa, porque a gente tem bastante coisa para ver, beleza? Então vamos lá. Como sempre, a gente vai iniciar dando uma introdução aí sobre quais são os participantes dessa questão, não é? E a aula chama a questão da Palestina, não é? Mas na verdade não é só sobre os palestinos que a gente vai falar. A gente vai falar sobre toda aquela região que tem a ver com os judeus, com os hebreus, né, com o povo hebreu, com o grupo semita, não é? E com os seus vizinhos, a Palestina, não é? Então, tanto os reinos da antiguidade de Judá e Israel, quanto a Palestina, vão ser introduzidos nessa aula de hoje. Ótimo, aqui a gente tem então um mapa sobre o Mar Mediterrâneo, mais precisamente o leste do Mar Mediterrâneo, não é? Então aqui a gente consegue identificar outras matérias da antiguidade, né? Como por exemplo a Fenícia, ali onde hoje é a Síria, não é? A gente tem o Egito aqui embaixo, não é? Mais para cima ali a gente tem a Grécia e a Macedônia, né? E um pouquinho mais ali para noroeste a gente vai ter a Itália, beleza? Com Roma sendo a capital, perfeito. Mas aqui o mapa inclusive foi tirado de uma imagem bem objetiva, né, sobre a nossa aula, que seria o mundo do Novo Testamento, ou na verdade mais referente aí à questão de como se desenvolveu aí o cristianismo, não é? Mas aqui fala do Novo Testamento porque o Antigo Testamento está mais focado ali para o Oriente Médio, enquanto o Novo Testamento vai ter mais a ver com o desenvolvimento do cristianismo a partir de Alexandria e posteriormente de Atenas. Então nós temos um eixo aqui ao longo do Mar Mediterrâneo, nas primeiras décadas depois de Cristo, onde o cristianismo vai se desenvolver principalmente pelas mãos do apóstolo Paulo. Mas não é essa a questão. A questão é que esse mapa, que está configurado como do Novo Testamento, ele na verdade é um mapa que vai identificar para a gente bastante coisa da Idade Antiga. Mas eu quero que vocês prestem atenção mesmo ali embaixo, não é? Bem no sudeste do mapa, não é? Onde tem ali entre Egito, Arábia, um pouquinho mais ao norte ali a gente vai ter a Judéia, beleza? Então ali entre aonde está identificado a Arábia e aonde está identificado a Síria, certo? Mar Morto, Jerusalém, Damasco, né, cidades bem famosas, né, lugares bem famosos, Gaza ali, que também aparece constantemente no noticiário, a gente tem o território que é o foco da nossa aula de hoje, beleza? Então, prestem atenção, porque a gente vai dar uma aprofundada aqui, ainda seguindo o mapa mais religioso, não é? Mais dentro da área do estudo das religiões, não é? A gente vai ver aqui então o que está descrito tanto no Torá quanto na Bíblia, não é? Sobre os reinos de Judá e Israel, que segundo a tradição judaico-cristã tem ali as suas origens nas 12 tribos de Abraão. Tá bom? Então as 12 tribos de Abraão vão se dispor ao longo desses dois reinos, Judá e Israel, não é? Entre o mar Mediterrâneo e
o Mar Morto ali, né, entre o Mar Mediterrâneo e a Síria ali, que seria a Fenícia, né? Lembrando que o território é deserto, a gente pode identificar inclusive pelo mapa passado, inclusive, né? É uma continuação ali, né, entre a Arábia, o deserto da Arábia, o deserto do Saara no Egito, né? A gente tem aqui, inclusive, indo cada vez mais para leste, a gente tem o desenvolvimento desse clima árido, não é? Até mais ou menos ali perto da Índia, né? Então a gente tem, e ele vai, né, vai para o norte, vai emendar com outros grandes desertos, né? Vai emendar com Mongólia, etc., né? Então é uma região árida, portanto, de difícil sobrevivência. Então, essas 12 tribos, elas acabaram também se localizando em terras onde isso ficava mais fácil de acontecer. Então, essas terras são terras relativamente férteis, você pode notar, inclusive, pela quantidade de rios, né, que tem nesse mapa, beleza? Mas, então, esses seriam os territórios ocupados pelos hebreus, ok? Pelos hebreus, pelo povo hebreu na antiguidade. Bom, dando continuidade, então, a gente tem aqui, só para a gente ter anotadinho, não é? A questão da geografia como sendo uma questão bastante importante para a gente lidar aqui, porque ela vai limitar a ocupação e a sobrevivência dos grupos que vão passar por esse território, ok? A gente tem o contato desse território tão longínquo, não é, por conta do predomínio da religião cristã e por conta da influência do judaísmo e do cristianismo na nossa vida. Não é só na Bíblia que tem, obviamente, né, mas chegou para a nossa sociedade, que é essencialmente cristã, através da Bíblia. Mas a gente tem outros livros, como eu já disse, inclusive até depois os muçulmanos vão tratar dessa região também, então tem no Alcorão, tem no Torá, tem em diversos livros religiosos, tudo bem? E é uma região extremamente antiga, as cidades mais antigas do mundo estão naqueles locais, não é? A gente costumava achar que era Ur e Uruk na Mesopotâmia, mas pesquisas mais recentes mostram que Jerusalém, Canaã, não é? São cidades que têm ali um passado muito, muito remoto, coisa de 10, 12 mil anos. Tudo bem? Ótimo. E a gente vai falar então daquela raiz cultural semita, a gente vai falar da origem, então, do monoteísmo, essencialmente monoteísta, né? Uma religião essencialmente monoteísta, a partir então dessa origem e desse território que a gente está vendo aí. Perfeito? Então, os reinos de Judá e Israel vão ter ali uma importância tremenda para o desenvolvimento da nossa vida hoje, ok? E vocês podem reparar que ao lado dos territórios dos dois reinos ali, a gente tem um território chamado Filisteia, não é? E os filisteus vão aparecer também nesses textos religiosos, certo? Bom, independente aí do contexto religioso, não é? Ou do ponto de vista religioso, do ângulo que você vai querer olhar, os filisteus aparecem na Bíblia, no Torá, etc. E os filisteus são, obviamente, os habitantes da Filisteia, mas eles deram origem ao que seria a Palestina. Então a Filisteia, certo, deu origem ao que hoje é Palestina. Os filisteus, portanto, são os palestinos. Alguma dúvida? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo introdutório por aqui e a gente continua daqui a pouquinho para falar especificamente de judeus, porque essa parte é bem, bem densa mesmo, tá bom? Um minutinho só, a gente já volta. Continua no próximo capítulo.